Pessoal, vamos lá. Não deu exatamente 10h35, mas já está quase lá. Mais uma vez, sejam bem-vindos ao nosso webinar Gênesis em parceria com a Malwarebytes. Estamos aqui hoje com o Renato Jafé, nosso arquiteto de soluções de cibersegurança, e o Carlos Ficconi, Country Manager da Malwarebytes aqui no Brasil. E antes de iniciarmos, antes do Renato iniciar a sua apresentação, do Carlos se apresentar, gostaria de lembrar vocês de algumas informações. Primeiro, fiquem à vontade para mandar perguntas e comentários no chat durante a apresentação, mas lembrem-se que ao final da apresentação vamos abrir o microfone de todo mundo para que vocês possam ter uma comunicação mais fluida. E outras duas informações aqui. Primeiro, quem ficar até o final, sortearemos 2 vouchers iFood, no valor de R$ 75 cada um. E o mais importante que gostaria de lembrá-los da nossa promoção Malwarebytes aqui na Genesis IT, em que o cliente que adquirir o EDR Malwarebytes para todas as workstations ganhará um assessment de segurança gratuito. Bom, pessoal, espero que vocês aproveitem o evento. Será um evento cheio de informações muito importantes sobre a Malwarebytes. Então, Ficconi, Renato, a palavra está com vocês. Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu sou o Carlos Ficconi, como o Pedro bem disse, sou o Country Manager Latam e Caribe para a Malwarebytes. Sou um funcionário da Malwarebytes, aqui moro aqui em São Paulo, no Brasil. Temos um time aqui em São Paulo, em Brasil. Falando um pouquinho de Malwarebytes, que talvez algumas pessoas não conheçam, né? A Malwarebytes é uma empresa fundada em 2008. Hoje nós temos mais de 500 milhões de downloads por dia, downloads free da ferramenta para teste, tá? Temos mais de 200 milhões de scam por mês, mais de 8 milhões de detecções, bloqueios e consertos de ameaças por dia. Temos milhões de clientes espalhados pelo mundo. Somos reconhecidos e elencados como número 1 no Gartner Peer Insight. Para quem não conhece o Gartner Peer Insight, não é o Magic Quadrante, mas uma parte do Gartner onde a ferramenta realmente é testada e comparada com outras soluções. Somos número 1 no MITRE, no relatório MITRE, que em cibersegurança no mundo hoje é considerado o relatório mais importante sobre soluções de cibersegurança. Ganhamos prêmios no CEO Best, que é uma publicação internacional que abrange Estados Unidos, Europa, Ásia e por aí afora como número 1. Fomos elencados em 2019, 2020, 21, 22, 23. Somos premiados também no InfoSecurity em 2020, 21, 22, 23, né? Enfim, um monte de reconhecimentos. Aqui no Brasil, temos diversos clientes, diversos cases. Na América Latina, o nosso parceiro, o nosso maior parceiro e o parceiro com todas as qualificações e certificações que exigimos é a Gênesis, inclusive com alguns clientes internacionais também. Desde a fundação da Malwarebytes, nunca tivemos um cliente que sofreu algum tipo de ataque, né? Somos uma solução Next Generation, né? Não somos iguais a Kaspersky, não somos iguais a Trend Micro, não somos iguais a diversas outras soluções. E uma grande mensagem que eu queria deixar para vocês que não é o Carlos Ficconi que está dizendo, mas isso está na mídia, é uma coisa extremamente pública, é que eu acredito ser de conhecimento de vocês. Por exemplo, a Kaspersky e a Bitdefender, em um tempinho, elas estão sendo banidas do mundo, né? Os Estados Unidos já proibiu, com força de lei, que toda empresa dentro dos Estados Unidos
não pode mais usar Kaspersky. Kaspersky, inclusive, encerrou as operações dentro do território americano. A Bitdefender também está indo nesse mesmo caminho, né? A Europa foi pelo mesmo caminho, o Brasil está indo pelo mesmo caminho, a Ásia também foi pelo mesmo caminho, né? Então, assim, é uma situação sem volta, e conforme está na web, não é o Carlos Ficone que está trazendo essa informação, isso é de livre acesso, só dá uma busca no Google que vocês vão achar. Essa proibição não se deve a questões ideológicas, de guerra, nem nada, e sim porque as duas companhias são russas, e na Rússia, tudo que entra e sai dentro da Rússia, obrigatoriamente tem que passar por uma VPN do governo russo. E lá ele faz o que quer. E existem provas contundentes de informações vazadas e de ataques que vieram em clientes em função dessa abertura que tem na VPN, né? Então é uma coisa para se pensar, uma coisa muito séria, né? Como eu disse, nós nunca tivemos nenhum tipo de ataque. E uma coisa que eu costumo a pedir para todas as pessoas que eu tenho oportunidade de fazer uma apresentação, a coisa que eu tenho para pedir é o seguinte: não acredite no que nós vamos dizer, tá? Teste o produto e compare você mesmo com o que você tem aí. Eu garanto que você vai se surpreender, tá? É, o produto é o produto mais leve do mercado, não onera a sua rede, não onera seu computador. O Renato vai explicar isso para vocês em detalhe. E um ponto muito importante, um diferencial que a Malwarebytes tem, dentre várias patentes que o Renato vai demonstrar para vocês hoje, nós sempre trabalhamos em conjunto com o nosso partner, com o cliente final, tá? Em todas as implementações e acompanhamento da sua satisfação, desde o momento da contratação até o fim do contrato, tá? Então, estamos sempre juntos para garantir para que você tire o melhor da ferramenta. Então, eu não quero ocupar muito tempo com isso, e eu gostaria de passar a oportunidade para o Renato para explicar o que nós temos de diferencial. Pediria depois para que o Renato mostrasse aquele mapa da Malwarebytes, né? O Renato em tempo real. Acredito que você tem o endereço, né? Para ilustrar melhor o porquê que nós somos diferentes e como fazemos coisas diferentes, né? Muito obrigado pela participação de vocês, muito obrigado pela honra de dispensar um tempo conosco, tá? Então, Renato, vamos lá. Ficone, obrigado aí pelas palavras. Bom dia, pessoal. Bom demais estar com vocês aqui. Vocês podem ficar à vontade para me interromper no momento que acharem melhor aí para fazer qualquer tipo de pergunta, né? Acho que minha tela, Pedro Ficone, tá ok aí? Tá aparecendo? Tá bem. Tá certinho? Ah, bacana. Sim. Eu só vou desligar a câmera aqui para não ocupar minha banda de internet, tá? Bom, pessoal, conforme o Ficone comentou, né, os números da Malwarebytes são muito expressivos, né? O produto se chama Threaton, né? A Malwarebytes é o fabricante, mas a Malwarebytes ela tem atendido o mercado, principalmente contas de altíssima complexidade, desde 2008, né? Por um acaso, os produtos de classe Next Gen, né, os produtos de tecnologia escalada, eles anteriormente eram sempre ofertados através de consultoria, né? Nós tivemos uma mudança nesse sentido comercial, né, onde os produtos começaram a ser ofertados no modelo de MSP, né? Era um produto que realmente precisaria de uma consultoria para essa implementação, né, para essa oferta. Então, não somente Malwarebytes, mas CrowdStrike, Carbon Black, são produtos também Next Gen, que seguiam os mesmos modelos de comercialização, né? Isso acabou mudando e teve uma mudança mais expressiva durante o período de pandemia, né? Aí realmente a coisa
mudou bastante comercialmente. Mas desde 2008, conforme o Ficoni comentou, o utilitário que a Malwarebytes oferta para o mercado tem aí aproximadamente 500 mil downloads por dia, né? Essa ferramenta, a galera aí que é um pouco mais antiga de TI vai lembrar desse utilitário, né? Era o único utilitário lá atrás usado para tirar o Baidu da máquina, né? Quem está um pouco mais tempo na área vai lembrar daquelas barras chinesas, né, que infectavam os browsers, ainda infectam, na verdade, né? E a Malwarebytes, ela já era detetora, né, dessas patentes para conseguir realmente limpar a máquina, né, fazer o remediation, porque a maior parte dos fabricantes conseguem quarentenar com sucesso as ameaças, né? Mas a remediação, que é desfazer as alterações sistêmicas que o malware fez, esta é uma das patentes desse fabricante, que depois o Ficoni pode até me ajudar nisso, mas algumas dessas patentes são até licenciadas para alguns outros fabricantes muito conhecidos aí de mercado, né? E algumas das tecnologias ela realmente não licencia mais, e isso fica realmente quase que exclusivo para esse fabricante, né? Bom, hoje o produto Trackdown, né, o fabricante Malwarebytes, ele atende as principais big techs do planeta, né? Então, empresas aí de altíssima complexidade há muito tempo são atendidas pela Malwarebytes, não somente com produto EDR e antivírus, mas em outras frentes também, né? A Malwarebytes tem um portfólio, um cardápio grande de tecnologia que a gente pode depois, inclusive, comentar aqui. Mas o que a gente quer contextualizar aqui, pessoal, uma parte muito importante que a gente entende que fica um pouco de fora, às vezes, nos debates, quando o assunto é EDR, quando o assunto é antivírus, né? A real diferença dessas arquiteturas. Então, é muito importante que a gente consiga transmitir para vocês a diferença real dessas arquiteturas. Ao debater a arquitetura, a gente deixa o cliente livre para julgar, né, o quanto isso tem ou não de aderência com o que você está buscando de modernização, com o que você está buscando aí com relação à modernização mesmo de segurança, né? O que eu quero dizer por diferença de arquitetura, né? Então, nós temos uma oferta no mercado de produtos que também estão classificados como Next Gen, mas a arquitetura base daquele produto, a construção inicial dele, ela não foi pensada como uma arquitetura de próxima geração. Então, e por que isso acontece? Porque é uma guerra de mercado. Então, produtos que têm uma arquitetura tradicional, mas precisam concorrer, conforme o Ficoni falou, né? O Ficoni citou o Mitre. Se vocês forem lá no site do Mitre, na parte do Mitre Ataque ali, onde vocês conseguem ver os rankings, né, do APT29, do Turla, que são rankings de teste de produtos de segurança mesmo, né? Se vocês observarem lá, ali tem uma parte importante dessa informação com relação à arquitetura dos produtos, né? Então, assim, hoje, os produtos que concorrem ali na classe Next Gen, vou dar alguns exemplos de mercado aqui, pessoal. Primeiro porque a Genesys tem um partner estendido com muitos players, né? Mas eu posso dar alguns exemplos de produtos aqui, igual o Ficoni citou. Então, se eu pegar aí Kaspersky, se eu pegar Bitdefender, McAfee, Trellix, né? Symantec, enfim, tem uma lista grande aí. São produtos de arquitetura tradicional, né? Fazendo aqui um comparativo, né? O que todo produto de arquitetura tradicional possui? Todo produto desse vai ter um serviço base. Então, aquele íconezinho que fica perto do reloginho do Windows lá, é o seu contato visual com o serviço base do produto, tá? O que nós temos no entorno deste serviço? Todos os subserviços que compõem a solução Enterprise, tá? Então, todos eles têm aí
Real Time Protection, anti-malware, o famoso EDR, né? E por aí vai. Aqui, pessoal, já existe uma abordagem interessante, né? Que é um ponto de atenção. Isso tem sido debatido nos congressos, nos principais fóruns aí de segurança. Esse é um debate acalorado, inclusive, que é o seguinte: a maior parte dessas empresas, elas foram adquirindo outras empresas do mercado e foram compondo, foram trazendo esses componentes para o serviço base, tá? Basicamente, por décadas aí, a roda não foi reinventada, né? Então, e essa era uma prática comum. Quem trabalhou com Symantec no passado, quem usava o CEP, deve lembrar quando a Symantec comprou a Cygate, né? O CEP é um produto que ele é todo amarelo, assim, a interface dele, e do nada tinha uma tela azul ali, que era a parte da Cygate que foi comprada, né? Porque a Symantec não fazia o filtro de conteúdo, né? A Symantec não tinha nativamente filtros de firewall no endpoint, e ela adquiriu a Cygate para poder controlar, fazer filtro de URL, por aí vai. E não mudou nem a cor da tela, né? Então, e as pessoas usavam o Cygate também, do nada estava dentro do produto da Symantec lá, e muita gente lembra desse momento, mas esse é só um exemplo de como o mercado se comporta, né? Então, você tem lá o concorrente tá lançando ali um EDR, né? Você vai fazer o quê? Você vai gastar milhões de dólares para criar um EDR do zero, né? Sem atropelar nenhuma patente, que é uma coisa quase impossível, né? Uma missão muito difícil essa. Ou você vai comprar lá a startup indiana que está bem ranqueada. Então, na verdade, as empresas vão lá e compram uma startup, compra aquela empresa de tecnologia para agregar no produto. Alguns exemplos, né? A CrowdStrike ficou mais famosa do que nunca recentemente, né? A CrowdStrike surgiu da compra de 12 empresas, né? A SentinelOne surgiu da compra de, se não me engano, 4 ou 5 companhias, né? Uma tinha um EDR, o outro tinha, enfim. Então, isso é uma prática de mercado, né? Nós aqui, como integradores de tecnologia, na hora de selecionar um fabricante, na hora de selecionar qual tecnologia vai ser ofertada, obviamente que as contas que esse fabricante já atende é uma informação muito importante para nós, né? No caso da Malwarebytes, os clientes que ela atende são as maiores empresas do mundo, né? Você tem uma Philips Global aí, uma Sony Corporation, então esse tipo de cliente, obviamente que chama atenção, mas principalmente o direcionamento da sinergia com a Genesis, com este fabricante, tem muito a ver pelo fato de que a arquitetura deste fabricante, da Malwarebytes, foi pensada lá atrás, já do zero, como uma arquitetura de próxima geração, né? Que não pendura múltiplos componentes do sistema operacional. Eu vou chegar nesse detalhe. Mas eu só estou chamando a atenção de vocês aqui, porque esse tipo de abordagem, essa técnica para desenvolvimento de antivírus é chamada de App Launcher, né? Porque você lança vários sistemas no operacional, você lança vários subsistemas no sistema operacional para que cada um deles cumpra ali a sua função, né? Então, um tem a função de proteger a memória, execução em tempo real, o outro vai proteger NTFS, sistema de arquivo, né? O outro vai olhar sua rede, e aí você tem que esperar que aquilo tudo funcione, aquela orquestração toda funcione em sinergia, né? Que você não tenha nenhum atraso e por aí vai. Então, pessoal, basicamente, esses componentes aqui de uma solução com essa arquitetura tradicional que a gente chama, né? Eles não têm uma integração nativa entre eles, porque cada empresa escrevia numa linguagem diferente, né? Como é que o produto base faz para orquestrar uma ferramenta dessa, que tem essa arquitetura um pouco mais antiga? Basicamente, ele precisa fazer uma análise de log, não é exatamente um log, é um índice, né? Mas é basicamente o registro do que cada componente aqui está ali monitorando, né? Então,
Real-Time Protection, Anti-Malware, eles registram eventos ali que ele considera suspeito, e o serviço base fica ali, passando o tempo todo, né, nesses registros, para poder alimentar sua console e para poder tomar outras ações, para saber o que está acontecendo. Essa característica, ela traz aquele comportamento que vocês conhecem, que o usuário não está com nenhuma aplicação aberta na máquina, ele está com a mão fora do teclado, mas a atividade de disco daquele usuário está metralhada, né? Então, assim, essa é uma característica do produto de proteção de endpoint tradicional. O I/O de disco que ele exige é muito alto, por conta dessa verificação dos subserviços, que não pode parar, né? Basicamente, ele tenta atingir um real time com essas leituras aqui, né? Mas eu vou pegar um exemplo mais prático aqui. Digamos que o Pedrão aí, ele quis baixar aí o Adobe Reader, né? Mas ao invés de ir no site da Adobe, ele foi lá no Baixa Aqui, né? O Pedrão, não estou falando que você faz isso não, tá? Mas o pessoal de TI aí sabe que o usuário faz isso, né? O usuário vai lá no primeiro link que vê e clica, né? O que vai acontecer aqui, pessoal? O Real-Time Protection vai alarmar, né? Ele vai alarmar porque está vindo um instalador com o nome da Adobe que não veio do site da Adobe. Tem alguma coisa errada. Ele vai registrar esse evento aqui, né? E o que ele precisa fazer para realmente isolar esse problema? Ele precisa, até antes de confirmar a detecção, um produto orientado à arquitetura tradicional, ele precisa fazer o quê? Ele tem que mergulhar ali na última base de assinatura de vírus que ele tem. Por quê? Os produtos de arquitetura tradicional, tem alguns next-gen de mercado que são ainda assim orientados à assinatura de vírus, tá? São um ponto de atenção muito importante para vocês debaterem com os fornecedores aí, né? Às vezes o cara tem um EDR que é next-gen, mas está acoplado numa arquitetura dessa, numa arquitetura que já está ultrapassada, né? Essa arquitetura vai ter que mergulhar na última atualização de vírus do produto. E pessoal, quem usa aí a arquitetura tradicional vai saber disso. Esse produto tradicional, independente do fabricante, tá? Ele faz 2 tipos de atualizações. Uma que nós chamamos de catálogo global, que centros de pesquisa do mundo inteiro descobrem novas ameaças e eles enviam essas vacinas aí para todas as fabricantes do mercado. Mas também tem uma atualização do produto, que é a atualização proprietária. O próprio P&D, lá, o laboratório da fabricante, a Kaspersky tem a dela, a Sophos tem a dela, enfim. Eles descobrem também novos padrões e alimentam todos os clientes com esses novos padrões. E aí a base de assinatura de vírus tenta se manter atualizada. Eu digo tenta porque nós temos aproximadamente um volume de 3.600 variantes por dia dos mesmos malwares, né? Inclusive, esse é um relatório da Forrester que depois aí, Pedrão, a gente consegue pegar esse material e compartilhar para a galera aqui, né? Então, uma das principais perguntas é o seguinte: como que um produto orientado à assinatura de vírus vai te proteger de um volume de variantes monstruoso igual esse, que são diários, né? Quase 3.600 diariamente aí. Mas, enfim, ele faz essas 2 atualizações. Ele tem que cruzar esses dados para poder realmente confirmar a detecção. Ele vai falar, esse download que o Pedro fez, do Baixa Aqui, realmente corresponde a um malware novo. Esse hash aqui está na minha base de vacinas. Vou confirmar a detecção. Confirmou a detecção, pessoal? O que um produto tradicional aí vai fazer? Ele vai querer disparar uma ação. Quais são as ações que nós conhecemos de um produto tradicional? Ele vai bloquear o processo, vai enviar para a quarentena, né? Se o XDR estiver ativo e achar necessário, ele vai querer isolar aquele endpoint, né? Caso ele não consiga lidar com aquela variante.
e invariavelmente ele vai enviar esses dados para o fabricante, porque essa telemetria que o fabricante usa para melhorar o produto, né? Só depois desse passeio todo é que ele vai alimentar sua console e vai falar, olha, bloqueei o malware aqui, por conta disso, disso, daquilo, porque veio de baixo aqui, porque é um malware, né? E a partir dessa console, você consegue dar outros comandos no endpoint. Pessoal, tranquilo até aqui? Eu acho que é comum que surjam dúvidas, tá? Surjam dúvidas aí quando a gente debate arquitetura, né? Mas Então, essa aqui, pode falar. só tiveram, logo no início do webinar, tiveram 3 perguntas do Tiger aqui, e eu segurei um pouco, né, para você iniciar a apresentação, mas acho que nós podemos ler elas agora, certo? Pode aproveitar sim. Fechou, então. Então, aqui eu acho que deve ser interesse de muito mais gente aqui, além do Tiger. Então, a primeira pergunta dele, ele pergunta como podemos utilizar a tecnologia Malwarebytes para proteger ambiente de data center? Possui algum serviço de centralização de verificação ou é necessária a instalação de agente em todas as VMs? Perfeito, boa pergunta. A tecnologia NextGen, ela é mandatório a questão dos agentes, né? Por quê? E por que isso, pessoal? É muito importante essa parte. O produto NextGen, ele roda algoritmos de IA, ele usa IA, né, com algoritmos avançados, que geralmente não são possíveis de serem rodados completamente naquele host, porque às vezes o host não tem aquela capacidade computacional, né? Então ele entra em sinergia com a nuvem do fabricante, porque lá sim é possível você subir com esse metadado e processar esses algoritmos em nuvem, tá? Obviamente que é uma orquestração muito bem pensada, né? Eu estou falando de talvez milésimos de segundo aqui, né? A comunicação aí com essa orquestração com a cloud do fabricante. Mas essa pergunta eu imagino o motivo dela, porque tem fabricantes de tecnologia tradicional que permitem o escaneamento de rede, não necessariamente em devices que sejam estação de trabalho ou servidores. Eles também olham os IoTs, né? Mas a proteção a proteção para ataque avançado, né? Quando você fala de malware sofisticados aí, ela praticamente toda ela acontece realmente numa estação de trabalho ou num servidor, né? Então, o produto NextGen precisa sim do agent para ter essa sinergia com a cloud, pela impossibilidade de você conseguir rodar essas inteligências de segurança que são projetadas para serem muito rápidas, né, nas suas abordagens. Você não roda isso localmente, totalmente local ali dentro de um host, né? Então, é necessária essa sinergia. E com relação a data center, data centers gigantescos no mundo são protegidos por esta tecnologia aqui, tá? Por quê? São sistemas operacionais onde é possível instalar esse agent. Esse produto é multiplataforma. Então, ele instala em Linux, ele instala em Microsoft, ele instala em Apple, sistemas da Apple, roda em Android, múltiplas arquiteturas de processamento, de processador, né? Ele realmente tem uma matriz de compatibilidade muito grande com o mercado, né? Então, ele é usado amplamente dentro de data centers, tá? Acho que se eu não conseguir responder, pode ficar à vontade aí para, se quiser escrever de novo, não tem problema. Tem mais Legal. alguma? Temos sim. Do Tiger também, ele pergunta se existe alguma previsão ou roadmap para a integração do Malwarebytes com o Kava, Common Agent Antivirus, dos storage da Dell. Então, Caso não tenha roadmap, como poderíamos proteger um ambiente de NAS onde o cliente não deseja os agentes instalados nos clientes finais, nos clientes finais? perfeito. Quando você usa esta tecnologia, qual que é a abordagem dessa engenharia? Eu não preciso me conectar diretamente ao NAS, porque a engenharia do produto vai impedir que qualquer coisa infectada chegue naquele compartilhamento. Porém,
é comum que o NAS seja apresentado através de unidade mapeada. Então, você tem lá na máquina lá, o G2 pontos, o X2 pontos, né? Essas unidades estão dentro da monitoração do produto. O produto vai monitorar toda aquela estrutura de passes, tá? Somente pelo fato da unidade mapeada estar apresentada naquela estação de trabalho, naquele servidor, essa estrutura já entra neste monitoramento do EDR. Então, não é necessário a conexão direta ali com o NAS para isso acontecer, tá? A missão do produto é realmente impedir que qualquer tipo de instrução que se pareça um comportamento anômalo, que se pareça um padrão malicioso, ela sequer ultrapasse ali do nível do kernel daquela máquina. Então, claro que você tem um cenário que quando você instala o produto, as ameaças que já existiam naquele NAS, uma hora o produto vai pegar aquilo ali, né? Porque se ela tentar agir numa estação de trabalho ou num server, ela vai ter que passar por esta tecnologia aqui. E mais para frente eu vou comentar como ela funciona, que aí sim vocês vão ter uma visão mais abrangente de como que essa inteligência é aplicada para bloquear um processo malicioso, tá? Mas é que essa necessidade de se conectar direto ao NAS não existe para um produto desse. A necessidade não existe, tá? Apesar de que, dependendo do modelo, sim, é possível instalar o agente lá no sistema dessa storage, né? Você tem uma linha grande de storage, principalmente da Dell, que na verdade o kernel que roda ali é o Windows, né? É um kernel da Microsoft. Nesse caso, é possível ali a instalação do agent. Agora, precisa? Na verdade, não. Na verdade, não precisa, tá? Legal. Renatão, não sei se vamos ter um momento para falar aí de concorrentes, Malwarebytes, porque a última pergunta do Tiger que nós temos aqui é sobre como podemos diferenciar Malwarebytes em clients Carbon Black com Zero Trust. Então, não sei se você quer responder isso agora ou mais na frente, fica a seu critério aí. Não tem problema. Bom, a principal diferença, olhando o Carbon Black, que é um produto que eu conheço também, é realmente essa abordagem de arquitetura. O Carbon Black ainda está sobre esta arquitetura aqui. O Carbon Black, você pode ir lá ver, se você for no Task Manager, onde está instalado o agente do Carbon Black, você vai observar vários processos do Carbon Black lançados no sistema operacional. Porque o Carbon Black ainda está estruturado com essa arquitetura aqui, arquitetura tradicional. É isso que eu quero dizer quando nós falamos que produtos que estão se apresentando para o mercado como Next Gen, na verdade, eles acoplaram camadas de próxima geração, sim, mas a arquitetura, a base daquele produto permanece sendo a mesma de 5, 6 anos atrás, que é a arquitetura tradicional. São vários mini sistemas que são lançados no sistema operacional, geralmente não tem uma integração kernel level completa, e ele fica lá, cada um monitorando a sua partezinha do sistema operacional. O Carbon Black é uma ótima ferramenta, só que o host sofre, o host é onerado por conta desta arquitetura. Então, a principal diferença, eu diria que realmente é a arquitetura e o fato de que a Malwarebytes, ela possui um rollback, né? Ela consegue reescrever a máquina 1 segundo antes do ataque ter acontecido. Então, aconteceu um ataque, ela consegue voltar 1 segundo atrás aquela máquina inteira, sem usar snapshot, sem usar imagem de sistema, sem usar nenhum tipo de backup, recovery, não usa nada disso. Não usa o shadow do Windows, que é a primeira coisa que tem antivírus aí que usa o shadow do Windows, né, o VSS. A primeira coisa que o ransomware faz é apagar aquilo ali. Você pegar as últimas 5 famílias de ransomware, a primeira coisa que o ransomware faz é apagar o VSS, né, para que você não tenha esse snapshot. E aí, esse fabricante põe uma cláusula que ele te paga $1 milhão se isso acontecer, né? Mas quem é atacado não quer dinheiro, quem é atacado quer os dados de volta, né? É mais fácil daí pagar o hacker, né? Então, são modos de enxergar essa entrega. Tem um gestor que vai enxergar valor nisso, mas a arquitetura é arquitetura. A arquitetura, basicamente, você expõe a arquitetura e ela é o que ela é. Então, até que o fabricante
até que o fabricante adote uma arquitetura de integração de verdade, ele ainda pertence a essa classe de arquitetura tradicional. O problema é que, para você fazer isso, você vai esbarrar em dezenas de patentes, né? É muito difícil que você construa um produto desse sem ter que pagar royalty para alguém que já projetou isso lá atrás. Por acaso, a Malwarebytes é detentora das principais patentes anti-malware até hoje, né? E com pagamento de royalty ainda de fabricantes muito famosos, tá? Mais alguma aí, Pedrão? Não, Renatão, por enquanto não. Podemos seguir com a apresentação. Perfeito. Bom, pessoal, esse tipo de arquitetura tradicional, hoje, se você pegar aí o NIST, o MITRE, né? Existem posicionamentos, né? Inclusive em congressos, de gaps nesse tipo de arquitetura. Os gaps de segurança aqui são dezenas, né? Mas eles separam os três principais que são realmente motivo de problemas sérios de segurança, né? Inclusive vários ataques que ficaram famosos, aí saiu na TV. Em alguns deles a gente foi chamado para atuar, né? Mas tem ataques muito famosos em empresas brasileiras aí, que virou até notícia, onde o bypass, né? O problema foi uma dessas três possibilidades que a gente vai debater aqui agora. Então, essa arquitetura, né? Qual que é o número 1 de problemas debatidos nessa arquitetura? Primeiro, a superfície de ataque. Então, o produto que é composto por múltiplos serviços, né? Que lança vários mini serviços no Windows ali, ele tem um cardápio, ele tem uma área maior para que o malware consiga derrubá-lo, né? Tem pelo menos 3 serviços aqui atrás que, se cair, acabou a ferramenta, né? Então, a Real Time Protection, se cair, você vai depender de um scan, né? O anti-malware, se cai, a ferramenta vira um antivírus, um Avast da vida, né? Vira um antivírus comum. E o motor de detecção heurística, se cair, costuma levar o EDR embora, também a ferramenta volta a virar um antivírus comum. E com que frequência acontece isso, né? Com que frequência um endpoint é derrubado? A cada 11 segundos no mundo, um endpoint sofre algum bypass, tá? Essa é uma estatística atualizada. Então, essa arquitetura tradicional não é nem uma questão de si, é só uma questão de quando alguma máquina sofrerá esse bypass, tá? Por conta realmente dessa superfície de ataque estendida, né? São muitos componentes apresentados no sistema e o malware vai tentar derrubar algum deles, né? E por que o malware tem sucesso nessas derrubadas de sistema, de serviço, né? Pessoal, você pegar as últimas 5 famílias de malware, aí você pegar o Lockbit, pegar o Everb, pegar o Black Basta, se você pegar aí, esses são exemplos de malwares mais atualizados, né? Então, os hackers saíram do C++ e desceram para a linguagem C pura, né? Então, assim, o que já era baixo nível, agora é baixíssimo nível, né? Então, a própria linguagem de programação adotada para escrever os malwares já tem uma prioridade de execução no sistema operacional. Então, não sei se tem desenvolvedores aqui na sala, mas vocês devem saber disso, com certeza. O que você escrever em linguagem C será pelo menos 100 vezes mais rápido executado do que tudo que você escreve em Visual C, em Delphi, Visual Basic, porque vai depender de uma DLL externa, vai depender de registro do Windows. E o que você escreve em linguagem C, o que você escreve em baixo nível, não depende de nada. Ele dá um bypass no kernel e conversa diretamente com o processador. Ele conversa diretamente com o hardware, né? Então, o malware é escrito nesta arquitetura. Ele é escrito numa linguagem que tem uma velocidade de execução altíssima, né? Então, por exemplo, vamos pegar uma receitinha de bolo aqui, né? Para o caso 2 aqui, tempo de resposta, né? Que é o bypass por timeout, que a gente chama. Vamos pegar um exemplo aqui. Qual que é o padrão aí de uma máquina do administrativo, da maior parte das empresas, né? É aquele i3
com 4 GB de RAM. O sistema operacional é aquele Windows que a Dell entregou há 5 anos atrás. Está defasado. O hardware está degradado. O gestor tem o seguinte olhar: está funcionando, não vou trocar. Né? E aquela máquina está degradada, tanto em hardware quanto em sistema operacional. A arquitetura tradicional, ela exige que recursos computacionais mínimos estejam disponíveis ali para que ela consiga funcionar, interceptar em tempo hábil qualquer coisa maliciosa, né? Então, assim, ó, vamos alinhando os planetas aqui, né, dessa receita de bolo. Então, no momento que a máquina é comprometida, lá com o download do Pedrão lá do baixo aqui, no momento que essa máquina é comprometida, está fazendo o Windows Update, está fazendo uma cópia de rede, ou qualquer coisa que esteja onerando ali aquela máquina, né? Mais do que ela já está onerada. Aqui nós temos um caso clássico de bypass por timeout, que é o malware simplesmente é mais rápido do que aquilo tudo, porque a ferramenta está degradada, o Windows está degradado, enfim, tudo isso que a gente falou. Ele se aloca primeiro na memória RAM e volta para o passo 1 para derrubar o produto. Né? O que acontece? Não há muito o que fazer. E nesse caso, pessoal, qual que é a lição que o mercado está tomando? Né? Ter um hardware atualizado, ter uma máquina lá atualizada, não é uma questão de luxo, porque o cara vai conseguir abrir 300 planilhas. É uma questão de segurança. Você ter o hardware atualizado passou a ser uma questão de segurança, porque não adianta você ter a ferramenta e quando ela precisar do recurso, não está disponível. A ferramenta não vai operar no milagre de, do nada, ela arranjar mais 4 GB de RAM para ela interceptar alguma coisa. Muitos dos ataques que aconteceram no Brasil, que foram ataques trágicos, têm como principal vetor a defasagem tecnológica do parque. Muitas vezes não foi nem a própria ferramenta. A ferramenta, sim, ela tem uma arquitetura antiga, isso é um problema. A arquitetura antiga misturada com o sistema defasado é a receita para tragédia, né? E muitos dos ataques que vocês ouviram falar aconteceu por causa dessa mistura, tá? E em última análise, pessoal, a atualização tardia, né? O famoso zero day, tá? Esse oceano de variantes que a gente discutiu aqui, que são lançadas por dia dos mesmos malwares, como é que funciona isso? Você tem servidores lá no sul da Ásia, no leste europeu, que ficam gerando essas variantes praticamente sozinhos, né? Para que seja possível um aumento no sucesso dos ataques. Quanto mais variantes, mais a possibilidade de um endpoint ser enganado, né? Quando você está no meio dessas duas atualizações que o antivírus faz, que a gente debateu, você tem uma lá. Se você não mudou a configuração do seu produto, ele faz uma de manhã e a outra no fim da tarde. Basicamente, todos os fabricantes fazem isso. Quando você está no meio dessa atualização, dessa janela sem atualização, entre uma e outra, você está inteiramente nas mãos do Real Time Protection. Se você pega uma variante muito nova, não necessariamente por isso você será atacado, mas a ferramenta passa a não saber exatamente com o que ela está lidando. E ela vai ter que usar outros recursos de inteligência para tentar contornar esse problema. Né? Às vezes dá certo, às vezes não. A lista do às vezes não, pessoal, ela é pública, a gente pode até falar. Vocês lembram da Renner, vocês lembram da B2W, vocês devem lembrar do Laboratórios Fleury, da Porto Seguro, da CVC Viagens, da Fast Shop, enfim. A lista de empresas que sofreram esses ataques, que foram ataques pesados, né? É o às vezes não. Esse é o às vezes não. O Zero Day teve sucesso, né? Tranquilo aqui, pessoal? Pedrão, se tiver alguma pergunta relacionada a essa arquitetura, porque a gente está saindo aqui agora da arquitetura antiga e agora sim caminhando para a arquitetura Next Gen, né? Então, nós mostramos um cenário para comparar com o outro, né? E, pessoal, fiquem à vontade se tiver qualquer dúvida relacionada a essa parte aqui.
Então, sem perguntas por enquanto. Ok. Pessoal, vocês estão conseguindo ver a apresentação no Teams? Está tudo certo? Tem algum problema técnico acontecendo? O Bacana. Alexandre falou que sim, o Arley também. Beleza. Podemos Legal. continuar. Bom, pessoal, então, o que a arquitetura verdadeiramente Next-Gen vem entregar para nós? Aqui, pessoal, não existe aquele lance de você pendurar dezenas de mini serviços no sistema operacional, né? O que nós temos aqui, talvez essa é a parte mais importante, né? Uma integração kernel level, ou seja, é um serviço único, que às vezes você pode nem ver, você pode escolher nem enxergar esse serviço no sistema, onde o produto ele se acopla ao kernel do sistema operacional e ele baixa o ZTA, ele baixa o Zero Trust, o conceito do Zero Trust para dentro do sistema operacional. Então, a ferramenta faz o quê? Ela fecha completamente a porta e ela fala assim, qual processo pode se executar aqui agora? E a resposta é nenhum. Nenhum tipo de processo pode mais se executar aqui agora, não interessa a entidade que está pedindo, não interessa a natureza desse processo, ninguém mais pode se executar aqui. Estou trancando o kernel. Então, o produto tem uma camada de baixo nível, que vai se comunicar entre processador e o sistema operacional. E qualquer processo que pedir uma instrução para esse processador, vai ter que passar pela aprovação dessa camada. E como é que isso funciona? Eu vou dar um exemplo aqui. Você deve estar se perguntando, nossa, o negócio tranca, como é que o Windows funciona? Vai bloquear meu ambiente inteiro, né? Na verdade, não. Se nós pegarmos aqui o Explorer exe, lá, o navegador de arquivo do Windows, né? Um binário da Microsoft, explorer.exe. A estrutura de código desse binário segue uma convenção de desenvolvimento, segue um padrão aceitável. As variáveis estão declaradas com transparência. Esse binário, ele informa o kernel da intenção dele. Ele não sai reconhecendo a rede, sniffando o DNS. Então, assim, a IA do produto vai cruzar milhões de características em cima daquele binário que pediu para funcionar, que para essa tecnologia, se o malware existe há 1 segundo ou há 10 séculos, não tem a menor diferença. As questões dele permitir ou não que um binário funcione, seja ele de qual natureza for, são questões puramente matemáticas, né? Então, para um processo poder ser executado quando essa ferramenta está instalada, ele precisa passar por milhões de aprovações, milhares, né, que essa IA faz, que simplesmente, se ele descumprir qualquer regra dessa e se mostrar um processo torto, ele já não pode ser executado, né? E, obviamente, que essas verificações são retroalimentadas pelo fabricante, essa inteligência é retroalimentada pelo fabricante. Então, aqui eu não dependo de assinaturas de vírus. Não interessa se o vírus foi feito hoje ou se ele já existia há 10 anos. Este processo tem o seu código ofuscado, ele tem internamente, a escrita dele já denota que ele é malicioso por questões matemáticas, tá? E você tem a camada de machine learning que vai aprendendo, porque às vezes o seu desenvolvedor, ele não criou lá um processo malicioso, mas ele não usou nenhuma boa prática de desenvolvimento. E o EDR do produto vai levantar a antena com aquele binário, porque a boa prática de desenvolvimento não foi seguida, mas ele não é um malware. E essa tecnologia sabe diferenciar se foi alguma coisa mal escrita, se foi mal escrito, ele ainda fala a característica disso, né? Ou se realmente é malicioso, né? Por trás disso existe um conjunto de sandbox que testa esse binário, executa ele mesmo de forma isolada para saber qual é o comportamento, né? Isso tudo acontece muito rápido, tá? Então, pessoal, qual foi a engenharia, né, desse fabricante? Ao invés de eu correr igual gato e rato atrás da ameaça, porque o Windows tem 3 milhões de chaves de registro, milhares de arquivos, milhares de DLLs, milhares de VDS,
tudo que pode ser sabotado e alterado pelo malware, né? Então, ao invés de eu correr atrás disso, eu simplesmente torno beirando o impossível qualquer processo se executar, desde que ele não prove para mim que ele merece ser executado. Então, o caminho contrário. Tá? E esse tipo de tecnologia, pessoal, acaba trazendo uma atuação do produto, um nível de inspeção muito alta, né? Então, esse produto, a imagem está um pouquinho esticada aqui, mas esse produto consegue classificar ameaças e vulnerabilidades dentro de qualquer aplicação. Tá? Então, você pode ver que tem várias aplicações aqui instaladas no ambiente, são aplicações de mercado, são aplicações conhecidas. Mesmo assim, o produto está fazendo uma análise para saber se o comportamento daquele binário, por mais famoso que ele seja, se ele não foi sabotado, se ele não alterou, se ele não foi alterado, né? Aqui, no caso, é uma visão da parte de vulnerabilidade do produto. Por quê? Porque esse produto, se você quiser, ele faz análise de vulnerabilidade no parque inteiro, no nível da Tenable. Mas ele não faz só análise de vulnerabilidade, ele faz o patch management, ele classifica a CVE, pega o componente que está com essa vulnerabilidade e vai buscar a correção. Ele vai buscar a correção desse... Não é só para a Microsoft, é para qualquer aplicação. É uma lista gigantesca de fabricantes que ele consegue atuar. Tá? E a IA do produto está embarcada, inclusive, nessas etapas. Então, a IA é usada de forma muito inteligente aqui em sinergia com a nuvem para não onerar a máquina do usuário. Inclusive, uma coisa bem interessante é o seguinte, o produto consegue realmente empurrar a responsabilidade de processamento para a nuvem do fabricante e desonerar a máquina do usuário. Você tem aí um agente consumindo 300 megas, né, em stand-by, contra 1.2 GB da Kaspersky, contra quase, não sei quem usa Carbon Black aí, mas deve lembrar, 900 MB, 1 GB, o agente, né? Mesmo em stand-by. Enfim, é por isso que o Ficone falou, teste o produto para vocês mesmos verem, né? E em stand-by ele está consumindo ali 320 megas. Se tiver que combater um processo malicioso e perder o contato com a nuvem, aí ele pode ser que ele escale a máquina do cidadão ali para resolver o problema. Mas ele vai fazer isso, já vai voltar, já vai recalibrar ali o processamento, vai voltar para o stand-by de novo, né? Então, é bacana testar o produto para que vocês vejam essa característica, né? Então, assim, pessoal, este é o caso onde a IA é aplicada em praticamente todas as etapas do produto, não somente se limitando ao EDR. Tem muitas aplicações de mercado que, sim, o EDR carrega os componentes de IA, mas a arquitetura do produto não carrega. Né? Que é o que a gente chama de concha de retalho. Vai pendurando filter lá. Muitas dessas filters nem têm a ver com segurança, com combate a malware, né? Enfim, então é um pensamento que precisa ter também com relação à arquitetura escolhida, né? O EDR deste produto, ele consegue, de fato, por todos os processos que aquela ameaça tentou executar, então ele vai diagramar, ele cria um diagrama de todas as tentativas que aquela ameaça ela tentou ali, né? Em processos diferentes, em hosts diferentes, quais são os comandos que ela deu em cada processo. Ele consegue diagramar mesmo esse momento e aí entrar em sinergia com CIEM, entrar em sinergia com plataformas de correlação de segurança, disparar um script, enfim, aí o céu é limite com relação aos dados do EDR, né? Mas ele faz bem rápido essa questão de desenhar ali o que foi tentado na matriz do Mitre toda, o que aquela ameaça tentou dentro dessa matriz possível de ataque, né? Essas tecnologias, pessoal, essa abordagem tecnológica acaba trazendo recursos que são praticamente exclusivos desses fabricantes, né? Então, por exemplo, o Ficone, não sei se ele está aqui ainda, né? Mas
pela sinergia que a Gênesis tem, né? Nós somos Tier 1 do fabricante. Existe um contato muito alto ali com a engenharia, com a alta engenharia, né? O chefe de desenvolvimento do produto, inclusive já veio na Gênesis, né? No aniversário de 25 anos da Gênesis, os americanos estavam também na festa. Mas eu estou só contextualizando isso porque para mostrar para vocês que há uma sinergia mesmo com o fabricante, e eles estufam o peito para falar que esse produto jamais sofreu um ataque bem-sucedido em nenhum lugar do mundo, motivo pelo qual as empresas que vocês viram ali são atendidas, né? Algumas das maiores contas do mundo usam esse produto por conta da reputação dele. Mesmo assim, mesmo com essa reputação incrível, o produto tem uma tecnologia que, caso um ataque aconteça, a criptografia aconteça, o produto é capaz de reescrever aquela máquina exatamente como ela era 1 segundo antes do ataque acontecer, tá? Lógico, nós temos um videozinho mostrando isso, a gente pode demonstrar ao vivo também. É só uma questão de combinar aí esse setup, né? Esse videozinho ficou um pouquinho mais rápido do que eu gostaria, então eu vou narrar o que vai acontecer em cima. Ele é curto, tá? E depois eu abro para a pergunta. Pode ser, Pedrão? Claro, pode sim. Aqui, pessoal, a gente pegou uma máquina virtual de laboratório, né? Uma VM usada para teste. Tem 2 GB de RAM, é uma VM até fraquinha, né? Na console do produto, eu tenho essa VM online aqui, né? Uma máquina Windows, que é essa máquina aqui, né? O que eu tenho aqui? Eu tenho fotos, eu tenho planilhas, né? Tudo que eu teria no desktop, ou até num servidor. E aqui também eu tenho o ransomware, né? Esse aqui já é a versão nova do Lockbit. É o próprio coisa ruim em forma de software, né? Claro que as proteções foram desativadas para poder rodar o ransomware, né? Não sei se vocês já tiveram essa experiência, mas em 4 segundos aqui a máquina é inteira encriptada, né? Quando eu volto na console, o que eu tenho aqui? Né? Lá em atividades suspeitas, ele vai me falar o quê? Olha, tem um trigger aqui, anormal, né? Já me fala que foi atividade de ransomware, me fala quantos diretórios e arquivos foram afetados, né? E aqui embaixo, pessoal, ele já diagramou o ataque, ele já desenhou todo o ataque. Então, por todos os processos que o ransomware passou e os comandos que o ransomware deu, né? Então, ele faz esse diagrama. E aqui ele vai clicar em Remediate. O que é o Remediate? Ele está agendando uma tarefa para aquela máquina, aquele grupo de máquinas, voltar no tempo 1 segundo antes do ataque acontecer, né? E aí, todos os arquivos são reescritos aí, exatamente como eles eram antes desse ataque acontecer, independente do nível de criptografia, tá? Isso não usou nenhuma imagem de sistema, não usou nenhum tipo de backup, não usou o VSS, o Shadow do Windows, não usou nada disso, tá? Esse produto, a primeira vez que você instala, ele faz um mapeamento de metadados do sistema operacional e do sistema de arquivo. Ele armazena esse dicionário. Quando ele tem que reconstruir alguma coisa, o algoritmo vai fazer o quê? Ele vai cruzar esses 2 dicionários e a IA do produto consegue prever qual era o próximo caractere a ser escrito, né? Isso é o que nós sabemos da engenharia. Então, assim, é um jogo de IA com esses dicionários que são armazenados a primeira vez que você instala o produto. Então, esse fabricante lembra como tudo estava. E ao invés de ficar escaneando sua máquina atrás de onde a ameaça está, ele simplesmente volta o tempo todo aquela máquina para o estado original do fabricante. Qualquer componente que tenha sido somente tentado a sabotagem, tá? Então, por exemplo, para esse vídeo acontecer, nós desativamos todas essas APIs internas de segurança, né? Isso aqui não são serviços pendurados no Windows, tá, pessoal? Esses são os recursos internos de segurança do core do produto, tá? Nós desativamos todos esses caras aqui, deixando só o que está de verde, que é a camada de resposta, tá? Que possui essa tecnologia chamada Link Engine. Link Engine Remediation, né? Que também é uma patente da Malwarebytes, tá? Isso era licenciado anteriormente por uma famosona aí, que travou o mundo, né? Não é mais.
essa tecnologia foi tirada, não é mais licenciada para eles, né? Voltou para a Malwarebytes. Então, assim, o que acontece? Não precisa de um ataque acontecer igual do vídeo aí, para que vocês viram, ataque de criptografia. Não precisa desse ataque acontecer para esse produto, para esta tecnologia atuar. Essa tecnologia atua constantemente na máquina do usuário enquanto ele está operando, né? E como é que funciona isso? Numa remediação típica, o que o seu produto antivírus faz? Ele detecta o processo malicioso e manda para a quarentena. Beleza? Mas as alterações sistêmicas que aquele malware fez para chegar até ali, isso o seu produto não desfaz. As chaves de registro que foram alteradas, arquivos VBS que foram sabotados, DLL que foi trocada, isso fica para trás. E vira a rota para um reataque do mesmo malware ou do malware da mesma família. Né? Vocês já devem ter visto as ferramentas de antivírus brigando com a mesma ameaça na mesma máquina, aí você tem que formatar a máquina do cara. Não resolve o problema. Né? Esse é um comportamento clássico de produtos tradicionais. Numa remediação com esta tecnologia, que é a tecnologia do vídeo ali, os processos são detectados, são enviados para a quarentena, só que o produto volta imediatamente para o estado original do fabricante, qualquer componente que tenha sido tentado sabotagem. Pense em qualquer valor de registro, qualquer DLL que tenha sido tentado modificar, qualquer arquivo VBS, todos os componentes que são passíveis de uma sabotagem no sistema, esse fabricante, esse produto consegue trazer praticamente a imutabilidade para esses componentes. Ou seja, o próximo passo para o ataque não acontece nunca. Vocês devem saber, o malware precisa fazer um setup na máquina, ele precisa mudar várias coisas. O malware usa PowerShell, o malware usa o CMD, o malware ele cria chave de registro, né? Isso é necessário para que ele tenha sucesso no ataque lateral, que ele tenha sucesso no ataque maior, ou até mesmo na exfiltração de dados ali daquele host, né? Aqui, o que acontece? Se a tentativa não for humana, não vier de um administrador, por exemplo, beira o impossível que você consiga sabotar um componente desse. Porque o produto tem uma integração baixíssima. A integração kernel level, pessoal, é o máximo de integração que um fabricante permite o outro chegar. Então, isso aqui é um agreement, é um acordo com a Microsoft, com a Oracle, com a Red Hat, com a SUSE, com os Linux Enterprise da vida, Android, com o Google. Para a integração desse nível acontecer, você precisa integrar de verdade no kernel e não simplesmente pendurar um recurso no Windows esperando que ele consiga fazer um filtro desse, né? Essa é a tecnologia que permite que, por exemplo, o Google Chrome ou o Microsoft Edge, né, esses navegadores, consigam ser inspecionados pelo produto mesmo no seu binário compilado. Então, se qualquer característica interna do browser se alterou para comunicar o seu ambiente lá para fora, precisa passar por essa validação de IA também, né? Resumindo, mudou qualquer bit aonde não deveria ter mudado, o produto vai fazer a reversão ou vai tornar quase impossível que essa alteração aconteça. Essa aqui é uma das features. Esse, na verdade, é o único produto do mercado que possui essa tecnologia, né? Como eu disse, é uma patente da Malwarebytes, mas de centenas de patentes de inteligência que o fabricante possui, tá? Tranquilo aqui, pessoal? Pedrão, pintou alguma coisa, alguma pergunta aí? Eu tô sem visa. Não, por enquanto, sem perguntas, Renatão, mas acredito que você esteja sendo bem claro. Daqui a pouco, acredito que temos aí mais um slide para falarmos, e aí já abrimos o microfone do pessoal. Sim, sim. Pessoal, o produto ele já vem setado para correlacionar a informação com as principais plataformas do mercado, né? Então, a API é muito bem documentada, a API fala protocolo REST, então você consegue mandar informações específicas de cada módulo para outras plataformas, para times diferentes, né?
Então, eu quero informação só de exploit, eu quero só comportamento da web, eu quero só informações de atividade de ransomware, eu quero só informações de comportamento da aplicação, application behavior. Isso você consegue mandar de forma independente essas informações, que a API do produto é muito bem documentada. A Gênesis apoia nessa integração para vocês também, para mandar para uma outra interface, enfim. Por que esse produto é assim? Ele tem uma certificação chamada SOC 2. Ele é usado, principalmente na América do Norte e na Europa, para a operação de SOC. Por conta do nível de telemetria que esse produto entrega para os times de operação assistida. Tá? Então, essa certificação SOC 2, ela diz respeito a isso. Tá? Esse é obviamente, pessoal, isso aqui é um resumo executivo. A gente tem materiais que escovam muito mais o bit byte da coisa toda. Eu faço votos que vocês testem o produto, por quê? O Pedro está aí, o Ficone também, o pessoal da Gênesis sabe do que eu vou falar. Nunca aconteceu até hoje da gente rodar este produto com esse nível de inspeção em cima de qualquer outro produto do mercado que nós não tenhamos detectado ameaça real no ambiente que o cliente não sabia. A gente chama isso aqui de POC/venda, teste/venda, esse produto. Tá? Por quê? Por conta dessa atuação de baixo nível da ferramenta. Então, ela consegue detectar características ali que uma ferramenta padrão, ela não tem embarcado essa tecnologia. Ela precisa que o processo malicioso se apresente para o sistema para poder detectar. Aqui, não. Qualquer cadeia binária que existir no nível do sistema de arquivo que não for de um fabricante, não for assinado digitalmente por alguém, entra na lista de suspeita desse fabricante. Então, é realmente no baixo nível que isso acontece. Tá? E não depende de um escampo isso acontecer. Então, nunca aconteceu nós testarmos esse produto em cima de uma ferramenta de mercado conhecida que nós não tenhamos realmente detectado alguma coisa que o cliente não sabia. Então, eu faço votos que vocês testem o produto, tanto para ver essa tecnologia funcionando, né, pôr as mãos no Next-Gen de verdade, e também ter uma visão do seu ambiente. Se tiver qualquer coisa errada lá, a gente vai descobrir. Né? E não tem custo, né? Então, meio que não tem porquê você não testar isso. E agradeço a todos aí a atenção pelas perguntas aí. Temos algumas mais perguntas aqui. Temos do Fábio Henrique, em que ele pergunta qual o motivo real que justificaria comprar Malwarebytes ao invés de CrowdStrike, Sophos, Palo Alto e Trellix, que são os líderes no quadrante. Imagino que ele esteja falando do quadrante do Gartner. Sim. Bom, você falou sobre as questões tecnológicas aí, mas se quiser dar mais um overview e responder essa pergunta, fica à Olha, vontade. uma das características aí, eu estou tirando o meu crachá e me pondo na visão de um gestor, me pondo na visão de quem já esteve do outro lado, inclusive, né? Depende muito o quanto você se aprofunda em termos de informações daquele produto. Alguns fabricantes que o Pedro citou, inclusive, consomem tecnologia da Malwarebytes, né? Pagam royalty para Malwarebytes para ter algumas features, porque são patentes, né? Então, assim, os motivos reais acabam surgindo nos testes. Quando você testa o produto, que você sai do PowerPoint, que o Ficone falou, o PowerPoint aceita tudo, o Papagaio também fala, né? Então, a nossa insistência do cliente para testar o produto é justamente para sair desse lance de que eu estou falando aqui uma coisa enfim, quando você testa o produto, você tem essa visão. A arquitetura que a Malwarebytes apresenta, e agora eu estou falando aqui na posição de quem trabalha com muitos fabricantes, né? A arquitetura, para mim, realmente é uma abordagem muito diferenciada. Tá? A CrowdStrike ainda tem a orientação na sua arquitetura. É uma orientação tradicional, apesar de que o EDR, sim, é Next-Gen. Esse EDR foi adquirido de uma empresa turca, né? Na verdade, foram várias compras ali para formar o produto, né? Então, eu prefiro... Eu tenho uma tendência a optar por quem já construiu a arquitetura totalmente integrada lá atrás e, inclusive, detém as patentes. Para mim, isso tem um valor enorme, né?
As questões de qualificação em quadrante, nós sabemos como é que funciona o posicionamento do Gartner para algumas coisas, né? Porque se eu for realmente levar a ferro e fogo os quadrantes do Gartner, vocês têm que usar o Defender, porque ele está no corner do Gartner como sendo o melhor produto do mundo de antivírus, né? Então, assim, se for para levar o quadrante a sério, quem é o líder? A Microsoft. A pergunta é, vocês vão usar o Defender como principal ferramenta de defesa? Não sei, né? Pessoalmente, eu vou usar? Não. Então, assim, existe uma visão que é de cada um, né? Mas, respondendo a pergunta de forma mais direta, a arquitetura da Malwarebytes e os clientes que a Malwarebytes atende, para mim, são fatores de convencimento maior do que qualquer quadrante, maior do que qualquer informação de white paper que você tenha na internet aí, né? E complementando sua resposta ainda, pessoal, existe um segundo quadrante do próprio Gartner, que é o Peer Insights, né? Que ali ele não olha para o market share, ele não olha para os investimentos de marketing, ele olha apenas para os reviews de especialistas em cibersegurança que fazem review das soluções, e ali a Malwarebytes é líder naquele quadrante. Então, temos mais uma pergunta aqui do Matheus Miranda, perguntando se, no caso onde não há assinatura de vírus, o EDR irá pegar pela heurística, correto? E aí ele completa a pergunta falando, se sim, qual a diferença nesse caso, ou qual a diferença que a Malwarebytes irá fazer com um malware desconhecido? Bacana, muito, muito bacana a pergunta. A Malwarebytes, a gente chama de heurístico, mas na verdade ela tem uma tecnologia. Digamos que aquela variante, aquele comportamento não está globalmente classificado ainda. Você vai enxergar detecções dentro do produto que começam com AI, que foi o motor de IA do produto que detectou aquele padrão. Aí tem AI, ponto, aí segue com o código, com o número, que ele cria uma classificação interna. Essa ameaça pode não ser conhecida globalmente, mas ele vai criar essa classificação interna para o produto, né? O que acontece? Independe completamente da assinatura. Esse produto, ele já tem esse direcionamento, não depende em nada da assinatura. Se a assinatura existir, ok, ela vai usar aquela classificação, né? Mas se não existir, né, se for um 0D, qualquer coisa assim, o produto vai usar puramente a IA mesmo, para determinar que os padrões daquele binário não faz sentido aquilo ali ser executado, né? É uma lista de validação gigantesca, né? Mas ela cria, sim, uma classificação interna, você tem que dar um nome para aquilo ali, né? Aquela classificação fica numa espécie de um temporário para a Malwarebytes, até que se dê um nome, mas não a Malwarebytes, até que o mundo, né, o Global Alliance, dê um nome para aquele malware, né? Você vai no vírus total, você vê que cada fabricante chama o malware de um jeito ali, né? Só que a família pertencente àquele malware praticamente não muda o nome, né? Por isso que é uma variante. Então, assim, qual que é a abordagem do produto? Sim, a heurística é prioridade e não a assinatura. A prioridade é a análise heurística aqui nesse caso, tá? Não é exatamente heurística, porque ele usa um método um pouco mais aprofundado para isso, né? Ele realmente testa aquele binário, mas podemos chamar de heurística. Então, isso tem uma prioridade em cima de assinatura. Mas se a assinatura existir, ele vai consultar na internet, vai classificar ali malwares muito conhecidos, né? É assim que funciona. Legal, legal, Renatão. O Matheus perguntou também, Matheus Trindade, como a Malwarebytes é classificada no MITRE. E já adicionando essa pergunta do Matheus, também tivemos uma pergunta de como fazer a POC aqui. Eu vou responder que entraremos em contato com vocês, pessoal, para agendar essa POC, caso exista o interesse da parte de vocês. E o processo em si da POC é todo feito pela Gênesis, né? Todo o processo, de início ao fim, a entrega do relatório, tudo é feito pela Gênesis aqui.
Não sei se você gostaria de adicionar isso, Renato, mas se quiser responder a pergunta do Matheus sobre o Mitre, fique à vontade. E só um lembrete, pessoal. Primeiro, passamos um pouco do horário aqui, mas já vamos fazer o sorteio dos vouchers e fiquem à vontade para abrir os microfones, tá? Eu habilitei o microfone de todo mundo aí, então, se quiserem abrir, dar algum feedback e fazer outra pergunta, fiquem à vontade. Bom, respondendo a questão do Mitre, né? O Mitre, pessoal, é um ponto de pesquisa muito interessante porque ele é considerado um Inmetro aí da segurança, né? Quando o fabricante fala que faz alguma coisa, quem vai testar? O Mitre. É o Gartner? Não, é o Mitre, né? É ele que põe a prova nos concursos. Ali você tem o APT 29, você tem o Black, você tem o Turla, você tem vários concursos de segurança ali. Alguns desses rankings tem fabricante que nem ranqueou para participar, né? A Malwarebytes está em todos. E quando você coloca os competidores, né, no Mitre, você consegue ver ali aonde que cada um desempenhou melhor as tarefas de detecção. E uma característica interessante é que quando você bate o olho naquele gráfico, comparando Malwarebytes com CrowdStrike, por exemplo, você vê um monte de barrinha cheia na CrowdStrike e na Malwarebytes você viu uma ou duas. E aí já dá a impressão que a Malwarebytes não foi capaz de atuar. E, na verdade, é o contrário. Ela detectou e eliminou a ameaça sem ter que cumprir todos os passos do DR. Tá? Então, ela é conhecida por, nos primeiros milésimos de detecção, já resolveu o problema. Então, você vê que as outras fabricantes precisam adiantar vários passos até chegar nessa resolução. Apesar de que resolveram, tá? São ótimos produtos, né? Só que essa questão da Malwarebytes realmente ser proprietária das principais patentes, enfim, ela já tem isso embarcado há muito tempo. O mundo está enxergando hoje uma questão de Next Gen aí, de EDR, que a Malwarebytes já trabalha isso há anos, né? Faz muito tempo que eles têm isso daí. Então, olhando no Mitre, ela está no topo de quase todos os testes, né? Existe um nível que esses fabricantes começam a se equiparar, e aí entram questões, né? A CrowdStrike é um excelente produto, a CrowdStrike não tem o rollback, por exemplo, né? A CrowdStrike tem uma cláusula no contrato que te paga milhões de dólares se for atacado. Né? Então, assim, a SentinelOne também faz isso, né? A resposta da Malwarebytes para o mercado é: se por acaso eu falhar, eu volto a sua máquina como estava. Esse é o recado desse fabricante, tá? Legal. Pessoal, não temos mais nenhuma pergunta por enquanto, então eu vou seguir com o sorteio, mas fiquem à vontade para colocar perguntas no chat, no Q&A, tá? Mas vou seguir aqui com o sorteio dos 2 vouchers, Renato, porque passamos um pouco aqui do horário. E vamos lá, vamos ver quem foram os 2 sorteados. Primeira, Amanda Zamboni. E segundo, Rodrigo Rodrigues dos Santos. Vamos enviar os vouchers para esses 2 participantes aí por e-mail até amanhã, tá, pessoal? No máximo amanhã enviaremos. Parabéns aí, Rodrigo. Pessoal, muito obrigado pelo tempo de vocês. Gostaria de agradecer por todos vocês que ficaram aqui até o momento. O evento passou um pouco do tempo programado, mas tenho certeza que foi muito, muito proveitoso. Elcio, pois é, cara, participa do próximo webinar que eu tenho certeza aí que você vai ter pelo menos mais uma chance de ganhar, né? E, Renato, obrigado pela apresentação. Ficone não está mais aqui, mas gostaria de agradecer aqui também. Mais uma vez, pessoal, obrigado pela participação. Vamos entrar em contato com vocês sobre a POC. Eu deixei o link aqui no chat para a promoção Malwarebytes que nós temos. Entrem aí, preencham o formulário, que também entraremos em contato. Pessoal, obrigado mais uma vez. Uma ótima semana a todos. Renatão, obrigado. Obrigado, pessoal. Até mais.